Depois do atentado, os Estados Unidos passaram por um processo de militarização e tiveram de adotar mudanças drásticas na geopolítica. E nós do mundo inteiro fomos observando todos esses acontecimentos, todas essas mudanças e transformações no território norte-americano, não é para menos, diante de tudo que a gente acompanhou do ataque terrorista. E justamente sobre isso, a gente vai entrevistar agora o professor de Relações Internacionais, Günter Rudsit, que está conosco também nesta programação, neste sábado especial aqui na CNN Brasil. Professor, primeiro, obrigada, pela gentileza de estar conosco. Boa tarde a todos que nos assistem. Prazer é meu poder contribuir com vocês. Professor, o mundo passou a acompanhar transformações muito severas, né, quando a gente fala de segurança, desde a maneira como as pessoas chegam ao aeroporto e têm de passar por um sistema de segurança para ver o que estão levando, o que não estão, o próprio espaço aéreo dos Estados Unidos, e essa é uma questão bastante curiosa da gente citar, né, de como os americanos reagiram ao dia do ataque, o bloqueio do espaço aéreo, ninguém mais podia decolar, todo mundo tinha de sair dos céus, assim, digamos, dos Estados Unidos, inclusive com a intenção da possibilidade de uma autorização para abater, não é? Para fazer um ataque a qualquer avião que decolasse depois dos atentados. De que maneira os Estados Unidos foram reagindo e lidando com tudo isso? O ideal é que fosse feito o mais rápido possível, né? Mas todos foram pegos, evidentemente, de surpresa. Eu gostaria que o senhor pudesse trazer um relato dessa reação de segurança no dia dos norte-americanos e também das consequências que a gente tem podido observar até hoje. Bom, foi bastante chocante, foi uma mudança gigantesca para o americano médio. Eu digo isso com certa tranquilidade, porque eu tinha chegado fazia 9 meses de lá. Tinha passado 3 anos em Washington fazendo um mestrado justamente em National Security. E até antes, né, do 11 de setembro, para as pessoas aqui terem ideia, você não era nem obrigado a andar com uma identidade. A polícia não podia te parar e te revistar sem nenhum motivo. Comunicação era considerada algo sagrado. 2 meses depois do atentado foi aprovado o Ato Patriótico, ou seja, a legislação que deu a possibilidade do governo americano captar e guardar metadados de todas as pessoas do país. O que são os metadados? É quem conversa com quem, por quanto tempo, seja por telefone, seja por e-mail, por qualquer tipo de comunicação. Então, isso foi uma mudança inimaginável para quem conheceu os Estados Unidos antes do 11 de setembro. E foi aceito isso porque foi esse choque que esses atentados fizeram. Então, a gente acabou entendendo um pouco melhor isso depois, quando o Edward Snowden veio a público e trouxe os dados que ele, como um terceirizado da NSA, National Security Agency, acabou vendo o que estava acontecendo. Então, para começar por isso, o dia a dia das pessoas, a comunicação, a liberdade do americano, que era algo muito sagrado para eles, foi aceito que o governo americano tivesse essa capacidade de, como a gente diz em português, bisbilhotar a vida das pessoas. Um outro segundo ponto foi a reorganização do setor de inteligência. O Homeland Security Office, que teve esse papel fundamental de reunir literalmente todo mundo, num prédio para ter a troca de informações. Então, professor, isso... Desculpe interrompê-lo, eu só queria registrar aqui que nós estamos mostrando agora, em transmissão simultânea com a CNN nos Estados Unidos, a CNN americana, o desembarque do presidente Joe Biden com a primeira-dama Jill Biden na Pensilvânia. Agora há pouco nós acompanhamos na Pensilvânia o discurso do ex-presidente George W. Bush, presidente do país durante os atentados de 2001, da vice-presidente dos Estados Unidos, atual vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, Joe Biden, que participou agora de manhã, antes do almoço, pelo nosso horário aqui, das homenagens que estão sendo prestadas às vítimas
dos atentados às Torres Gêmeas, as pessoas que morreram, que estavam embarcadas na aeronave, as pessoas que estavam nas Torres Gêmeas, os socorristas, os bombeiros. O presidente Joe Biden participou dessas homenagens em Nova York, ao lado do ex-presidente Barack Obama, do ex-presidente Bill Clinton, da ex-secretária de Estado Hillary Clinton também, candidata derrotada à presidência dos Estados Unidos. E agora ele embarca no helicóptero, já desembarcou do Air Force One, embarca no helicóptero para ir até o local onde serão prestadas homenagens às vítimas que estavam naquele voo 93 da United Airlines, o único episódio em que os terroristas não conseguiram atingir o alvo que desejavam, né? Aquela aeronave tinha como destino Washington e passageiros conseguiram, de alguma maneira, nunca saberemos como, né, tomar de volta o poder da aeronave, dos terroristas, e conseguiram impedir que os terroristas levassem a aeronave até Washington e ela caiu ali na Pensilvânia. Posso continuar com o Dr. Gunther Hutze? Daqui a pouquinho a gente segue para os Estados Unidos, estamos em conexão permanente com os Estados Unidos, com Cabul também, com o nosso enviado especial, Lorival Santana. Professor, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre de que forma os atentados de 2001 possibilitaram que a China se transformasse na potência que é hoje e não era lá em 2001. Se há alguma conexão entre esses dois fatos? Não há essa conexão direta. Na verdade, a China foi a partir da terceira crise do Estreito de Taiwan, em 95, 96, né, sob a presidência do Bill Clinton, quando a China acusou os Estados Unidos de apoiarem um processo de independência, de reconhecimento da independência de Taiwan, em que o presidente Clinton ordenou que 2 grupos de ataque capitaneados, né, por 2 porta-aviões classe Nimitz, os maiores que tem no mundo hoje, até hoje, passassem justamente pelo estreito que separa Taiwan da China continental. Nesse momento, a China o governo chinês percebeu que não conseguia localizar nem onde estavam esses navios, né, e pertíssimo da sua costa. Desde então, ela vem procurando desenvolver a sua capacidade tecnológica militar. Junto com isso, o desenvolvimento da sua capacidade tecnológica para a sua base industrial. Ela vai começar a despontar como uma concorrente à economia americana somente depois de 2008. Só que a gente também não pode esquecer que a China tem utilizado essa tecnologia, inclusive, para combater os seus próprios grupos terroristas, principalmente os uigures, que ficam lá na província de Xinjiang, no oeste da China, que são muçulmanos e que buscam a sua independência também, através de programas de reconhecimento facial, e o governo chinês tem exportado essa tecnologia para vários outros governos nem tanto democráticos, como o próprio aqui da Venezuela. Então, não é que serviu direto, mas serviu principalmente como um instrumento de legitimidade para a repressão que a China faz aos seus próprios dissidentes.